Vamos seguir aqui fazendo algumas melhorias no código, tá? Eu vou digitar try, try, vou dar tab. E aqui é uma instrução do PHP para tratamento de erro, tá? Um exemplo. Quando ele começa a executar esse conteúdo aqui, ó, dentro do try e encontra algum problema, por exemplo, em uma das variáveis, ele cai aqui no cat. Aí você consegue fazer o seguinte, ó, eu consigo executar uma mensagem. Para executar uma mensagem ou um texto em tela no PHP, você pode utilizar o echo ou pode utilizar o print. Eu tenho muito costume de usar o echo, eu quase nem lembro que existe o comando do print, tá? Porque eu uso sempre o echo. E aqui você coloca assim, ó, erro nos dados de conexão com o banco. Pronto. E aí, em vez dele mostrar aquela mensagem, ele vai mostrar essa informação aqui. Vamos forçar de novo um root aqui errado e vamos pedir para ele atualizar o arquivo. Ó. E aí ele fala, ó, erro nos dados de conexão com o banco. Tá? Então ele cai aqui fazendo um tratamento. Para o desenvolvedor isso aqui não é legal, isso é legal para o usuário final, porque o desenvolvedor é interessante que ele possa ver qual é esse erro. Então aqui dentro eu posso colocar um BR para ele fazer uma quebra de linha, colocar um ponto para ele concatenar texto com variável, tá? Isso já é uma exigência do PHP. Ah, mas como que eu sei disso? Se você quiser aprender um pouco mais sobre PHP, o curso que eu tenho de PHP 8 introdutório vai te ajudar a entender mais. Mas tudo que eu fizer aqui, eu vou estar explicando para vocês por que serve, tá? Então, olha lá. Além de mostrar a mensagem, ele concatenou com uma quebra de linha, então ele desceu aqui para baixo e também mostrou qual é a descrição do erro. Então, ele vê, poxa, deu erro ao conectar com o banco de dados. E aqui está falando, ó, acesso negado para o usuário root. Então significa que ele não encontrou aquele usuário. Uma coisa que os alunos têm muita preguiça de fazer é ler o que retorna. Às vezes aqui, ó, até que esse erro ele já não é um erro que define tão bem. Ele está mostrando ali que o erro está no usuário, já é uma coisa muito boa. Mas tem erros que explicam exatamente, ó, a linha tal está com um determinado problema, não foi definido, mas ele não lê e aí fica perdido, não confere aquilo lá no banco. Tá? Então costumem a ler o que o PHP devolve, que o PHP é uma das melhores linguagens para te devolver essas informações. Tem outras linguagens que vai dar um erro aqui e você não vai ter nem descrição daquele erro, que é terrível, tá? Aqui não, aqui ele te explica, ó, que para esse banco de dados SAS, né, para aquela estrutura que você passou do usuário local, ele não encontrou, do banco de dados local, ele não encontrou o usuário root TR. Então a primeira coisa que eu faço ao me deparar com isso é verificar, poxa, será que eu coloquei certo esse usuário? Porque ele está me falando que isso aqui está errado, e está errado, porque não existe mesmo, é só root. Então acostumem-se a ler para que vocês possam depois primeiro buscar essa referência. É claro, não conseguiu encontrar, comparou com o meu código, aí sim me manda mensagem, tá, que eu vou auxiliar vocês nisso. Mas sempre leiam o erro, abra o meu código aí, que eu sempre vou mandar todos os códigos, que às vezes para verificar na aula fica um pouco ruim, embora eu sempre tenha que deixar o máximo aqui, ó, visível para vocês possível, né? Mas abram aí o meu próprio código, que vocês podem também comparar com base nele. Vamos lá, vou deixar então com esse tratamento aqui. Tem uma outra questão que eu costumo utilizar nos meus projetos, deixa eu abrir um outro aqui de conexão, que é isso aqui, ó, tá? Que é o default time zone set. Se eu pegar essa função, ó, vamos colocar isso aqui no Google. Ó. Vamos escrever assim, ó, no Google. Date, underline default, underline time zone, underline set. Pronto. Só vou colocar desse jeito aqui, ó, porque aqui ele vai apontar, vai ter várias referências do manual aqui do PHP mesmo, ó, apontando para várias cidades que você pode pegar o seu fuso horário, tá? Como eu estou em Belo Horizonte, eu tenho um fuso horário igual o de São Paulo, mas olha aqui, ó, vários outros locais que você pode estar utilizando. Isso por quê? Porque às vezes o servidor não vai acontecer no servidor local, não vai. Porque o servidor local ele vai puxar a hora local do seu computador. Mas às vezes você está utilizando um servidor de hospedagem que é americano. Então todas as configurações de hora, de data vão ser de acordo com o horário deles lá. E aí que entra a importância desse comando aqui que nós vamos colocar aqui, ó. Vou pegar ele aqui e vou colocar no nosso projeto, tá? Como ele é uma linha bem pequena, ó, não precisa nem de colocar lá para você. Pode digitar aí, date, underline default, underline time zone, underline set. E aqui você passa o local. Nesse caso eu estou em BH, mesmo time zone de São Paulo. Não pode ser Belo Horizonte, que não existe, tá? Ali estão as listas dos time zones que existem aqui para nós, ó. Ah, não, mas eu estou lá em Angola, eu estou em outro local, ok, aqui vai ter as informações, ó, da África, né, do Ártico e de tudo que você tem aí de time zone, onde você então vai poder pegar e apontar dentro dessa função do PHP, que é o date default time zone. Deixa eu ver aqui se ele tem ela, ó.
como autocomplete. Default tem, ó. Se você começar a digitar, isso estando no Sublime Text, ele já dá o auto-preenchimento, tá? É o set aqui, ó. E aqui dentro você só tem que passar a sua localização. Então, tá explicado ali. E aqui, sempre que você quiser saber mais sobre um comando, você colocando ele aí no Google, você vai ter toda a documentação dele, tá? Esse site aqui, que é o php.net, ele é espetacular. Tem toda a documentação do PHP aqui dentro.